Será que treinar em esteira é a mesma coisa que treinar na rua? Eu fui buscar alguns estudos para responder essa pergunta. Bom, a gente pode começar a falar sobre custo energético. Esse estudo aqui sugere que para você ter exatamente o mesmo custo energético, ou seja, gastar a mesma energia de correr na rua para correr na esteira, você precisa colocar lá 1% de inclinação. Isso é por alguns motivos específicos, principalmente dois. Um deles é que a esteira tem um motor, ela acaba te ajudando um pouquinho ali na hora das passadas, e a outra é que na rua a gente tem uma resistência de vento, coisa que na esteira não existe. Então teoricamente, você colocar 1% de inclinação vai fazer com que o custo energético de correr na rua seja muito parecido ou até igual ao custo energético de correr na esteira. Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa considerar. Vai correr na esteira, se você tiver a possibilidade, porque eu sei que tem esteiras que não tem inclinação, né? Mas se a sua esteira tiver inclinação, coloca lá 1% que você vai estar com uma simulação muito precisa de custo energético, né? Do gasto energético de correr na rua e de correr também na esteira. O segundo ponto interessante que eu queria trazer é que esse estudo aqui sugeriu que quando você corre na esteira, o seu impacto é menor. E isso pode ser realmente muito interessante para quem tem algum tipo de lesão de estrutura, pode ser estrutura articular, óssea, por exemplo, tem uma canelite, tem uma lesão no joelho, alguma coisa que você precisa evitar o impacto. Talvez correr na esteira pode ser mais interessante do que correr na rua. A gente sabe que quando a gente pisa, a gente vai ter um retorno. Quanto mais duro for o terreno, maior é esse retorno. Então, correr no asfalto acaba sendo um retorno muito pesado, ou seja, o impacto é muito grande. Quando você vai para a esteira, o impacto já é bem menor. Então, o estudo não sugere isso, mas eu estou só trazendo uma comparação. É como se você fosse correr, por exemplo, numa grama, numa pista de carvão, onde é muito mais macio. Então, você vai ter um amortecimento melhor. Então, talvez, se você tem algum tipo de limitação de não poder fazer impacto, talvez correr na esteira possa ser uma boa alternativa. Além disso, se você também tem outro tipo de lesão, às vezes você pode até colocar uma inclinação na esteira, mesmo que você corra provas planas. Então vamos supor que você não pode realmente ter impacto nenhum e você consegue colocar um 10% lá na esteira, você vai fazer um movimento que eu vou colocar com muitas aspas aqui, você está caindo para cima, então a sua queda é menor, é diferente de você estar no plano, a sua queda ela é no mesmo nível que você salta. Quando você está inclinado, a sua queda é para cima e o impacto vai ser muito, mas muito menor. Então mesmo que você corra provas planas, se você precisa muito evitar o impacto, talvez a inclinação possa te ajudar um pouquinho também. E além disso, a gente sabe que tem outros fatores que são muito interessantes. Por exemplo, se você quer fazer um ritmo que ele é muito específico, cara, eu preciso fazer esse ritmo aqui, não estou conseguindo ter um controle de ritmo na rua. Talvez a esteira possa te ajudar muito nesse controle de ritmo. Por exemplo, um treino intervalado de ritmo para meia maratona, um treino intervalado de limiar, que são repetições de 1, 2 quilômetros, que você precisa cravar aquele ritmo. Então a esteira ela pode acabar te ajudando bastante nesse sentido. Outra questão muito importante, questão de segurança, principalmente aqui vou trazer a questão das mulheres. Eu treino muitas mulheres São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes que são muito perigosas, que as mulheres até às vezes precisam treinar à noite. Então fica muito mais seguro você treinar numa esteira. E até às vezes a esteira dentro de casa, que se você precisa estar em casa por algum motivo, a esteira dali do lado você pode treinar enquanto fica dentro de casa. Então, isso é maravilhoso. E obviamente a questão de clima. Se você mora às vezes numa cidade do Nordeste que é muito quente, ou às vezes um local que chove muito, ou por exemplo, eu tenho alguns alunos que moram no Canadá, às vezes é 3, 4 meses de neve. Os caras precisam treinar 3, 4 meses em esteira, ou porque está nevando, ou porque neva e acaba ficando muito liso o terreno e é muito ruim de treinar. Então, a esteira novamente, outra vez nossa aliada, né? E também para quem vai correr provas de montanha, por exemplo, é uma excelente forma de conseguir altimetria. Eu tenho alguns atletas que moram em cidades que não tem montanha, não tem morro, e eles precisam fazer altimetria. Então a gente faz lá os testes incrementais na esteira e consegue fazer esses treinos em esteira inclinada, que é excelente. A gente pode discutir que não tem a parte excêntrica, que é a descida, mas isso é uma outra discussão. A gente está falando agora do que a esteira pode nos ajudar. Porém, é sempre importante lembrar, se você vai correr na rua, o seu esporte é corrida de rua, sempre que possível treine na rua. Mas saiba que a esteira realmente é uma excelente aliada para que a gente possa manter nossos treinos.